Boa noite a todos, aos que estão aqui no CREU, aos que estão a assistir em streaming a esta nossa conversa sobre imigrantes e refugiados à luz da encíclica Fratelli Tutti. Eu chamo-me José Pedro Anacoreta. Esta é uma sessão sobre o pensamento social da Igreja, na linha de várias que já fizemos aqui no CREU, sobre diversos temas. Estamos agora a falar sobre a encíclica Fratelli Tutti e convidamos a Zita Seabra para refletir um bocado connosco sobre este tema. A Zita Seabra dispensa apresentações pela sua carreira política e no mundo da cultura e foi convidada para refletir connosco sobre este tema, não só por toda a experiência que tem, mas porque se tem dedicado a este tema dos refugiados nos últimos tempos e vai em breve publicar um livro precisamente sobre este tema e já nos vai falar disso. Eu queria introduzir este tema com aquilo que é a centralidade da encíclica, que é, a meu ver, pelo menos da leitura que eu faço, a passagem do Bom Samaritano, em que se diz que o assalto ao samaritano está consumado, portanto não é para nós falarmos do que é que se pode fazer para evitar o assalto, é sobretudo, já existe, já aconteceu. Fala muito das pessoas que passam ao lado, que se calhar somos nós. Há ali muitas passagens também com um apelo muito forte à passagem de Caim e Abel, o que é que fizeste do teu irmão. Fala-se muito daquelas passagens bíblicas de não usarás violência contra o estrangeiro. E uma pessoa, ao ler a encíclica, é forçado a pensar e a ver isto não numa dimensão coletiva, mas também numa dimensão muito pessoal, nossa. O que é que isto tem a ver connosco? Esta era a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, que é o que é que isto tem a ver connosco, este tema dos imigrantes e dos refugiados? Obrigadíssima pelo convite para estar aqui. Obrigada a todos os que vieram e os que estão em casa a ver-nos. Eu não sou nada a pessoa certa para falar da encíclica, da encíclica do Papa Francisco, mas, apesar de tudo, eu acho que o tema dos refugiados e dos imigrantes é um tema central hoje na Europa e num país como Portugal também, obviamente fazemos parte da União Europeia. E, portanto, eu acho que foi importante que o Papa tivesse feito esta encíclica. É um dos grandes temas e questões que nos levam a meditar neste século e nestes tempos. E, por isso, não podemos passar ao lado dele. E todos os dias estamos a ver notícias sobre refugiados e sobre imigrantes. E todos os dias estamos a ver notícias terríveis porque de uma enorme hipocrisia, eu acho. A maior parte das imagens que nos chegam e das notícias que nos chegam são profundamente hipócritas. Eu acho lamentável, por exemplo, a posição que tem tomado a União Europeia, em que paga muito dinheiro à Turquia para conter os refugiados, para não nos virem incomodar a nós. Eles estão em campos de refugiados na Turquia. Pagamos a Marrocos para que eles lá estejam e fiquem ali, não passem para lá de cá. Mesmo que depois isso implique que atravessem um deserto, muitas vezes vão morrendo pelo caminho. Agora, a Europa já tem vários muros. Tem muro na Grécia, tem muro espanhol em Ceuta e está agora a construir mais muros na Polónia. E nós ficamos muito indignados quando vemos muros na América e vemos a política do Trump e a Europa inteira se indignou, mas estava a construir os seus muros. E ainda está, e continua. E estava a construir os seus campos de refugiados em sítios que são terríveis para viver, como, por exemplo, os campos de refugiados da Turquia, que são qualquer coisa de terrível e que os ditadores desses países, da Turquia ou da Bielorrússia, aproveitam para usar como chantagem contra nós. Há qualquer problema com a Europa, eles abrem, e as pessoas são usadas da forma mais miserável e mais brutal, porque não têm onde comer, não têm casa. Agora temos visto algumas reportagens usadas por um dos mais terríveis ditadores, um fantoche de Putin, que está a fazer chegar à Polónia
e há fronteiras da Polónia e das Bálticas, uma cadeia de refugiados que depois para ali. E que ele sabe que vão parar ali. E, portanto, abre e fecha consoante os seus interesses políticos. Não há coisa mais sinistra do que isto. Eu acho que, quer dizer, pegando aqui só um comentário sobre a parábola que falou do bom samaritano, eu gosto muito dessa parábola, em primeiro lugar, ou além de mais, porque é uma parábola anticlerical. Completamente. Há um sacerdote que passa e não vai dar a mão, nem, quer dizer, continua o seu caminho. E quem passa, quem vai ajudar é exatamente quem não é nem sacerdote, nem crente, nem nada, pelo contrário. E, portanto, acho que essa parábola é muito simpática porque nos permite ter alguma esperança, que muitas vezes as coisas não são resolvidas por quem nos parece que deviam resolver ou que tinham obrigação, mas por ninguém, como nós, que passamos e que temos alguma responsabilidade em tudo aquilo que se passa à nossa volta. Portanto, eu acho que foi muito bem recordada a parábola, que é uma parábola muito... elas são todas, não é? Mas esta é particularmente interessante porque, quer dizer, quem é que vai ajudar o desgraçado que estava ali? Não é? É exatamente quem menos espera. É um estrangeiro, não é um crente, não faz isso por ser... o sacerdote passa e não liga, não é? É exatamente... E ele vai mesmo, quer dizer, vai levá-lo à pousada, vai alugar-lhe, arranjar-lhe quarto, arranjar-lhe instalação e não sei o quê, deixa pago. Portanto, isto muitas vezes, ainda hoje acontece, como aliás na maior parte das parábolas é assim, acontece connosco. Mas voltando à sua questão dos... O que é que isto nos diz respeito a nós, que aqui estamos? A Europa está neste momento, e nós vivemos num país europeu, sobre uma enorme pressão e aqui pode ser vista por muitos lados. Há um lado que eu acho que é um lado que não se pode deixar de referir, é que a Europa cristã, a Europa com a sua história judaico-cristã, que muitos destes refugiados e imigrantes que procuram a Europa chegam à procura de uma vida melhor. Isso é digamos, isso não pode deixar de ser um orgulho para nós agora que tantas vezes se vê questionar a nossa própria história, a história ocidental, a nossa história portuguesa, a nossa história de França, de Espanha, não sei o quê, que é questionada das formas mais tontas e incultas. Quer dizer, os movimentos que aparecem na Europa de imigrantes e de refugiados é exatamente a procurar vir para a nossa casa. Não é por acaso, é porque é que não se imigra ao contrário. Não é? Muitas vezes uma pessoa pensa... Ontem eu ouvi uma notícia que vocês devem ter ouvido também, das coisas mais horríveis que eu ouvi nos últimos dias, ou nos últimos meses, nos últimos tempos, que é uma série de aviões que são parados no Catar e que mandam sair todas as mulheres que estão nos aviões e fazem-lhe o exame ginecológico à força, entre as quais estão 10 australianas que apenas tinham parado no Catar como em trânsito, seguiam para o Catar. Isto é absolutamente brutal, inadmissível, inaceitável, e o mundo ocidental quase não diz nada, e daqui a uns meses há um grande campeonato de futebol no Catar, e estas coisas passam, e porque isto era impensável entre nós, isto era impensável na nossa sociedade, e eu acho que muitas vezes são por todas estas coisas que se procuram. Muitos dos refugiados nos procuram, nos veem, chegam até nós, e dos imigrantes, à procura de uma vida melhor e de uma vida mais que tenha aquilo que são, no fundo, as grandes conquistas civilizacionais do nosso tempo. E, portanto, quando a gente pensa que era normal que a maior parte destes refugiados que chegam ou que vêm são muçulmanos, vêm de países muçulmanos, é normal que eles fossem para os países muçulmanos ricos. Há países muçulmanos muito ricos, mesmo muito ricos. O Catar é um país muito rico. Faz impressão aquelas imagens que se vê daqueles arranha-céus e daquela vida. Eu, aliás, uma altura, parei no Catar, também por azar. Eu estava com o meu marido num barco e houve uma fuga de petróleo na zona, e então o barco teve de ser desviado para o Catar. E estava e depois não havia excursões programadas, nada disso, mas estava uma jovem
uma senhora que acompanhava turistas para lhes dar algumas indicações sobre o que era o Catar, e então ela falava português, porque os pais dela tinham sido professores da escola alemã, não no Porto, mas em Lisboa, durante muitos anos. Ela tinha vivido muitos anos em Portugal e sabia falar português. E o que ela relatava do que era a vida naquele mundo era completamente sinistro, desde os casamentos forçados até... E, portanto, é natural que as pessoas não queiram fugir para lá, queiram fugir para cá. Embora, na sua maioria, vêm de países muçulmanos, vêm de países muito pobres muçulmanos, vêm de situações de guerra terríveis e procuram, naturalmente, alguém que ajude, que acolha, e passam até chegar cá a situações terríveis. Pois. O apelo que existe nesta encíclica não é aos políticos, é a nós, não é? Eu recordo que a primeira visita que o Papa fez foi ao extremo, não é? Onde estavam os refugiados e, portanto, parece que há aqui um apelo a cada um de nós. Será que é um apelo só como eleitor ou é um apelo outro tipo de coisas? O que as pessoas querem saber muitas vezes é não há resposta para isto, não é? Mas o que é que eu posso fazer? Não é? Posso só indignar-me? Às vezes é quase só indignar-nos, porque é muito difícil uma solução quer dizer, cada um de nós tem uma obrigação pessoal, obviamente, de quando passa por qualquer, como aquele samaritano, mas isso não chega, não resolve. São muitos. E é uma situação muito brutal e são muitos fugidos de guerras terríveis. Um dos motivos pelos quais eu fui convidada, acho eu, não é tanto pela minha sabedoria de encíclicas do Papa, porque, enfim, não é propriamente, haveria gente que muito melhor que eu saberia falar disso, mas porque um dia passei ao lado de um refugiado e vale a pena perceber a história e perceber um pouco como é que... É uma história banal, muita gente passa por muitos refugiados. E como é que isso depois se traduz numa certa impotência que todos sentimos face a vidas que são completamente destruídas, sem sentido, difíceis, e que uma pessoa não sabe muito bem como é que pode ajudar. Aqui há uns anos atrás, há 4, 5 anos, portanto antes do Covid, um dia de manhã muito cedo, eu ia passar no parque que há muito perto da minha casa, em Lisboa, e vi, eram 7h30 da manhã que eu passei o cão cedo, e o cão gosta de passear cedo, e portanto não estava quase ninguém no parque, não havia ninguém, e vi um miúdo sentado a chorar no chão. E fui perguntar, precisa de ajuda, e ele levanta a cabeça e tinha um grande golpe, um golpe enorme na cara, deitava sangue por todos os lados. Eu perguntei-lhe, mas o que é que se passa, quer que eu chame a polícia? Ele disse que não. Então quer que eu chame uma ambulância? Disse que não. E pediu-me para eu o levar a casa. E a casa é a casa dos meninos refugiados. Não sei se sabem, mas nós temos, pelo menos em Lisboa temos uma, eu penso que há outras no país, casas dos meninos refugiados, que são as crianças que chegam de zonas de guerra sem ninguém. E, portanto, que são enquadrados naquela casa dos quais se procura dar-lhes apoio. Têm o apoio da Organização dos Jesuítas, têm apoio de outras ONGs e têm apoio do Estado. A casa foi construída, curiosamente, com o apoio de um judeu, que fez um trabalho muito importante de construção destas casas para os meninos refugiados e para as mulheres vítimas de violência, o dono da Boutique dos Relógios, que eu não conheço, aliás, estou a elogiá-lo, conheço a publicidade, mas não o conheço. E então fui bater à porta da casa para entregar o Ali, para ele ser tratado e ir ao hospital. Ele chama-se Ali, como aliás metade dos refugiados que vêm do Afeganistão chamam-se Ali, os outros chamam-se Maomé. Portanto, é fácil, a gente nunca falha nos nomes. E então o Ali tinha tido uma briga com outro rapaz que estava na mesma casa, e ele era um congolês grande, e ele espetou-lhe um copo na testa e tinha um golpe enorme. E não estava ninguém na casa, portanto, é aquelas coisas muito típicas de a senhora que já devia ter chegado não tinha chegado, o senhor que devia estar a tomar conta ainda não veio, não sei o quê. Portanto, fiquei ali com o Ali, à espera que chegasse alguém, depois chegou,
Portanto, eu fiz aquelas coisas que se faz nessas situações, disse com ar muito coisa. Agora vocês vão tratar o Ali e eu quero saber exatamente o que se passou e vou trazer cá uma deputada municipal que trata de refugiados e uma deputada da Assembleia da República que trata de refugiados. Estamos aqui às 11 horas. O Ali tem que estar tratado e temos que saber o que é que aconteceu e porque é que está assim. Porque é que não havia ninguém na casa, porque não havia. E então a senhora disse que, não, nem pensar, nós não temos que prestar declarações a ninguém. Eu disse, então pronto, se não prestam declarações a ninguém, às 11 horas eu venho com o Correio da Manhã. Foi fatal. Portanto, a partir daí, foi imediatamente, não é preciso, tratamos tudo e tal, esteja cá às 11 da manhã. E, pá, eu nunca tinha percebido que o Correio da Manhã, a palavra Correio da Manhã abre assim portas. Mas é ótimo, é ótimo. E, portanto, o Ali foi de ambulância para o hospital e às 11 da manhã fomos lá perceber o que se tinha passado. Então, estava a senhora responsável na altura pelas crianças refugiadas, pelos refugiados no geral, que era uma grande amiga minha, e que me dizia tinha que acontecer agora estar aqui contigo. E que a Teresa Tito Moraes, que se reformou há pouco tempo, e que me mostraram a casa. Portanto, o que tinha acontecido é uma briga, que também acontece nos nossos filhos. Os nossos filhos também brigam, também partem a cabeça uns aos outros. Não com um copo, não é? Mas ali é um bocadinho mais violento. E a partir daí o Ali ficou nosso amigo. Ele é muito afável. Que idade é que ele tinha? Tinha 15 anos. Então tinha 15 anos e tinha vindo do Afeganistão. A mãe morreu porque com os talibãs, naquela altura como agora, neste momento, as mulheres não podem ser tratadas por médicos homens. E como as mulheres não podem estudar, não há mulheres médicas. Conclusão, quando uma mulher adoece, morre. Era assim e continua a ser assim. E o Ali, o pai, trabalhava na base americana como mecânico e só tinha um sonho para o filho, que ele viesse embora do Afeganistão. Ele depois faz todo o percurso sozinho até ao Irão, naquela rota, uma das rotas da seda, portanto, que se vê nas histórias medievais e no Marco Polo e não sei o quê, de camelo por aquelas... Ele não faz de camelo, agora ainda há caravanas de camelos, mas ele faz de caminhonete, só que faz na bagageira da caminhonete, porque os miúdos viajam na bagageira, não viajam... E, portanto, faz até ao Irão. No Irão ele tinha um tio que o recebeu, esteve um tempo com o tio deu-lhe umas pedras, eles pagam aos passadores com pedras preciosas ou semi-preciosas, e depois ele, portanto, comprou-lhe a ida de táxi. Os táxis levam 15 a 6 pessoas, isso está tudo online, na net, podem ver, em cima, em baixo, ao lado, até uma terra que todos ouvimos falar constantemente, Éfeso. Em Éfeso, que agora os turcos chamam Esmirne, que é um porto da Turquia, e aí o Ali atravessou até à Grécia. Foi um grande medo, porque nunca tinha visto o mar, atravessar de barco, não é? Chegou a Éfeso... Aqueles botes pequeninos, não é? Uns botes de borracha, sem saber nadar, sem nunca ter visto o mar. E vários afogaram-se, ele viu-os afogar-se, mas conseguiu passar. Isto depois tem peripécias pelo meio, mas não vale a pena contar. E chegou à Grécia. Foi salvo por um barco da marinha grega, chegou à Grécia. E aí conheceu uma voluntária portuguesa, que estava em Lesbos. Entre os voluntários havia uma portuguesa. E ele é muito afável, fala um inglês razoável, o pai trabalhava na base, não é? E então ele ficou bastante orientado pela portuguesa. Depois dali foi de barco para a Itália e depois viajou de Itália para Paris, sempre com a ideia de que queria vir para Portugal, porque tinha conhecido aquela portuguesa voluntária com quem tinha feito amizade e que ele achava muito interessante. Então convenceu outros 2 miúdos que o sítio bom para ir era Portugal. Como é que eles viajam? Miúdos de 15 anos, 14, na altura tinha 14. É muito fácil, diz ele, não é? Entram num comboio, numa estação, sabem mais ou menos para onde vai o comboio, até vir o revisor. Quando o revisor vem, tem que sair na estação a seguir, saem. Depois apanham outra vez o comboio e vêm até outra estação. Ele foi até Paris assim, demorou 2 meses a chegar a Paris,
diz que as uvas italianas são uma delícia. Portanto, fala sempre nas uvas italianas, quando se fala nisto. Vai para Paris e aí fala de outra coisa. Portanto, fica a ver debaixo da ponte, que é uma ponte onde tem muitos refugiados por baixo. Eu depois fui lá ver, e a ponte é mesmo ao pé da Torre Eiffel, e tem, é onde vivem a maior parte dos refugiados ilegais de Paris vivem ali, e depois vivem no cais do Sena. E o que o Ali recorda com mais saudade é os croissants. Não são os da Maria Antonieta, mas quase, porque as ONGs de manhã levavam-lhes croissants, e os croissants eram particularmente saborosos. Depois ele dali tenta vir para Portugal, e vem, só que não, quer dizer, eles não sabiam, não conhecem o mapa, não conhecem bem não sei o quê, passaram por Barcelona, foram parados na fronteira, foram presos, foram soltos, voltaram a tentar passar, ele e mais dois, e depois, a caminho de Portugal, ele apanha o comboio que vai até Vila Real de Santo António. Vila Real de Santo António é preso pelo CEF. E foi aí que eu fiquei um bocado de pé atrás com o CEF, porque o Ali foi levado pelo CEF aqui para o aeroporto do Porto, e fica aqui no aeroporto do Porto a viver no CEF durante 2 meses. E quando se pergunta ao Ali qual foi o pior de toda a tua viagem, o Ali diz os 2 meses que eu passei no CEF. E foi por isso que eu fiquei um bocado atento ao CEF, e quando foi morto aquele ucraniano, eu escrevi logo sobre o assunto, porque todos os relatos que vêm da forma como eram tratados, agora já não é assim, espero, com a situação do CEF, a brutalidade, quer dizer, a forma brutal como foi morto aquele ucraniano, e tudo aquilo que está ali à volta, e passou durante meses, que eu me lembre, houve 2 pessoas, ou 3, fomos 3 a escrever sobre isso, foi uma jornalista do Público, escrevi eu e escreveu a ex-namorada de Sócrates, a Fernanda Cássio, escreveu um belo artigo sobre o CEF e a forma como foi morto. Não há país no mundo em que haja alguém que foi morto à pancada no aeroporto. Isto é das coisas mais graves que pode acontecer. E a indignação levou meses, o que me fazia imensa impressão. Eu fartava-me de falar às pessoas, mas ninguém diz nada. Quer dizer, não é passar, como na parábola, não é? Ou como diz o Papa Francisco, não é, quer dizer, mas é ao menos indignarmos à séria. Isto não pode acontecer. Portugal não pode ser um país em que chega alguém como imigrante ucraniano ou de outro país qualquer e é morto à pancada no aeroporto. Há histórias terríveis do CEF. E uma altura eu encontrei o secretário de Estado e disse-lhe o que é que se passa com o CEF. E ele só me respondeu, nem me fala. Portanto, há qualquer coisa. E chocou-me imenso a hipocrisia portuguesa e a indiferença. Estão sempre a chorar nas televisões, não sei o quê, coitadinhos, até constroem muros no México. Mas aqui em Portugal passou-se a coisa mais horrível que eu já vi passar com algum imigrante em algum sítio. Não conheço países em que sejam mortos à pancada imigrantes assim, que nada se passa. Foi preciso depois de passar 6 meses, e só 6 meses depois, quando isto deu escândalo internacional, é que houve um certo frisson e se foi averiguar o que é que tinha acontecido naqueles dias no aeroporto de Lisboa. Mas voltando ao Ali, portanto, o Ali depois... Esteve no CEF? Esteve no CEF, depois foi para a Casa de Refugiados, os meninos refugiados, onde eu o encontrei. O que é que se passa com as crianças refugiadas que vêm para Portugal? Mas o que é que ele dizia do CEF? Não sei se pode contar, mas... Eu não quis muito contar, porque ele também não quer muito contar, mas é fácil de perceber que não lhe correu nada bem toda a estadia que teve. Ele diz sempre que é o sítio pior onde esteve, da viagem inteira. Ora, quem andou de barco, de borracha, a atravessar o Mediterrâneo, e diz isso do CEF, acredito piamente que ele não está a inventar, mas eu acho que o Ali está muito grato a Portugal, porque a partir daqui ele entra na Casa dos Meninos Refugiados e depois é bem acolhido. Ele gosta muito das pessoas que lá estão, e o pessoal que lá está, não só das ONGs como do Estado, das assistentes sociais, etc., são muito afáveis e são ótimas. Depois, a legislação e o que acontece é também um bocado hipócrita, e eu acho que faz muito parte
visão ocidental que ficamos bem com a consciência, mas não mudamos nada. Que é, ele foi acolhido, não é? Alimentado, não sei o quê. Normalmente há reportagens para televisões, não é? Vão lá de vez em quando, ver chegar um criança, não é? E depois, passado uns anos, uma pessoa pergunta onde estão agora. Não há, e eu penso que isso é fundamental para a integração destes meninos que chegam, é fundamental que eles aprendam português e que façam a escolaridade. Porque o Alice saiu da casa, quando fez 18 anos, tem que sair. Não é? E quando tem que sair, não tem escolaridade. Como ele e os outros todos. E como não têm escolaridade, não podem ter trabalho. Como não têm trabalho, não podem continuar os estudos. E depois ficam por aí. Isto é o que acontece em Portugal. E no geral da Europa é assim. E depois a gente espanta-se muito. Já estão uma data de anos em Portugal e ainda não se integraram e tal. Não, é assim. Sobretudo se estão sozinhos, não é? Só uma pergunta. E nesse centro que acolhe as crianças e jovens refugiados, não lhes dão acesso à escolaridade? Dão. Eles vão à escola durante os anos que lá estão. Agora, não é possível terminar o ensino obrigatório em 3 anos. E os miúdos chegam normalmente com 15, 16 anos. E a partir dos 18, portanto, quando eles são maiores, têm que sair, não é? No caso do Ali, como o Ali é excelente miúdo, depois o centro passou para a Misericórdia, e a Misericórdia de Lisboa tem vários psicólogos que os acompanham, que os orientam, e que são fantásticos. Depois o sistema escolar, o que é que está a fazer hoje o Ali? Portanto, está, pouco antes da pandemia, ele começou a trabalhar na padaria portuguesa. E estava radiante. Entrava às 6 da manhã, permitia-lhe sair às 2 da tarde, às 2 da tarde ir ao ensino, digamos, à escola, onde eles vão aprender português e fazer. Ele estava a tentar acabar o 6º ano, para depois fazer o 9º, para depois tirar a carta de condução e poder ser condutor do Uber, que é um dos sonhos dele. Portanto, mas faltam-lhe uma data de anos, não é? Bom, e então, ele começou a pandemia, a padaria portuguesa fechou, não é? Foi tudo para casa, fechou, e o Ali ficou mal, sempre apoiado pela Misericórdia de Lisboa, sempre. E com um grande apoio de outra pessoa, que se dedicou muito sempre ao Ali, e que é o grande apoio dele, que é o treinador de kickbox. Depois da cena de ter apanhado com o copo, ele quis ir para o kickbox, que eu nem sei muito bem o que é, ele está-me sempre a convidar para eu ir ver, mas eu não sou capaz de ir ver o Ali naquelas coisas. E o Ali é campeão nacional, mas não pode receber os prémios, porque não tem nacionalidade portuguesa ainda. E, portanto, ganha tudo, não é? E depois o segundo é que fica com a taça. É assim. Portanto, isto são os percalços porque eles passam nestas situações. Agora, depois da pandemia, depois de quando isto começou a reabrir, ele arranjou um trabalho no IKEA, que empregou um afegão e está no restaurante do IKEA, um dos IKEAs em Lisboa, e está muito contente, porque também lhe permite ter um horário, que é um horário que qualquer um de nós percebe que é muito complicado, das 6 da manhã até às 2 da tarde. Às 2 da tarde vai estudar e vai às aulas para ter... Agora vai fazer o 9º ano agora. E depois vai aos treinos de boxe, de kickbox. E o treinador é muito amigo dele, emprestou-lhe, ofereceu-lhe a bicicleta dele para ele ir circular em Lisboa e poder ir ao IKEA. E eu penso que isto é o lado bom que nós temos. Quer dizer, há sempre alguém que aparece, não é? Porque é que este treinador se interessou particularmente por ele? Porque é ótimo. Nós demos-lhe emprego na minha editora, sempre que temos feiras do livro e coisas assim, o Ali vai vender livros, aparece. Já foi fazer o pavilhão da Aleteia no Palácio de Belém, que faz uma feira de livro, agora não com o Covid, mas fazia, e conseguiu uma fotografia com o Marcelo, uma selfie, com o Presidente da República. Ficou feliz, mandou logo a fotografia para o Afeganistão e não sei o quê, e desde aí que todos os dias me diz, mas eu gostava mesmo, era uma fotografia com o Cristiano Ronaldo. Não, já esteve marcada e tudo, mas depois com o Covid não se conseguiu,
Porque o cozinheiro da seleção portuguesa, que é o chefe labrador, que aliás é irmão do bispo, que agora foi para Viana do Castelo, que estava bispo nos Açores, e é muito amigo do Cristiano Ronaldo, e eu conheço muito bem, já editei um livro dele, e disse-lhe, será que consegue que ele tire uma fotografia? Portanto, ele vai tirar uma fotografia, porque estão a ver o Afeganistão cai para o lado, ver o Mais Ali, popular do que o Marcelo, só mesmo o Cristiano Ronaldo. só o Cristiano Ronaldo. Portanto, é assim, ele tem sempre encontrado, ao longo dos sítios por onde vai passando, desde a escola das crianças até depois a Misericórdia de Lisboa, o psicólogo da Misericórdia levou-o de férias para a casa dele. Nós, aliás, agora, no Natal passado, eu disse, Ali, vais passar um Natal connosco. Tu e mais dois, uma rapariga que é egípcia, que não sabe quem é o pai ou a mãe, não sabe nada, porque em bebé foi posta num barco, depois foi para o Iraque, e depois do Iraque veio para cá, para a Europa, e agora está sozinha, não tem ninguém. Uma miúda egípcia ótima, está a fazer o curso de culinária, essa está muito bem orientada, e um outro afegão, amigo do Ali, e então vocês vão lá aos três e passam o Natal connosco. E o Ali disse, mas é que eu já tenho mais convites. Estão ali. E então o Ali dividiu-se, mais os outros dois, passaram por 3 natais. E a coisa mais, que eu acho mais espantosa, é que apareceram com uma caixa de bombons. Traziam 3 caixas de bombons, uma para deixar em cada casa onde iam. Foram muito, não sei onde é que eles, quer dizer, como é que um miúdo refugiado, que nunca teve casa, nunca teve pai nem mãe, tem alguém que lhe ensine e que perceba que naquela noite de Natal deve levar um presente qualquer para a família, não é? Uma caixa de bombons, 3 caixas de bombons, uma para cada família. Era uma para o psicólogo da Misericórdia, ele ia lá à casa, outra para o treinador dele e outra para nós. E, portanto, agora, quer dizer, a questão é esta. Nós temos a obrigação, por vezes, de olhar à volta e de dar a mão a quem passa e que, de repente, a gente encontra e que tropeçamos. Mas eu penso que há aqui uma questão política por trás. Portanto, isso não compete ao Papa, não é a ética do Papa, obviamente. O Papa Francisco não podia dizer os políticos de maneira nenhuma. Quer dizer, o Papa Francisco fala, sobretudo, da atitude cristã perante o outro, não é? Perante os nossos irmãos. Agora, nós também temos que exigir dos políticos uma posição clara. E a minha opinião, a posição clara não pode ser dizer venham todos que a gente recebe. Não temos capacidade nenhuma para receber toda a gente, não é? Mas temos que receber aqueles que são refugiados de guerra. Esses têm que ser recebidos, que fogem das guerras. Estes que vieram agora, o que o Ocidente fez no Afeganistão foi terrível. Terrível. De repente, vir embora de um dia para o outro e deixá-los lá. O Ali telefonou-me um dia, eram para as 6 da manhã, a dizer os meus primos, que são polícias em Cabul, estão desesperados porque não conseguem entrar num avião para vir e não conseguiram. Mas eram polícias ao serviço dos americanos, ou dos ocidentais, não sei se eram os americanos, se eram os ingleses. Que é isto? Que mundo é este, não é? E tivemos aquela situação de trazer os nossos, mas só podiam trazer uma mulher. E os respectivos filhos, não é? Portanto, se alguém tivesse 2 mulheres, tinha que escolher. Também é assim um bocado sinistro. Sobretudo, deixá-los lá. Não é? As pessoas ficarem, não é? Ficarem num país, aquelas meninas todas que agora não podem estudar, que não podem andar na rua, que só podem ir de burca, que só podem não sei o quê. É uma coisa terrível. Depois de terem vivido uma situação, foi uma saída assim, foi abandoná-los, não é? E depois deixar agora a fronteira polaca, mas o que é que podemos fazer? O que é que o Ocidente pode fazer, o Ocidente cristão, podemos fazer para... Este é um problema muito sério e muito grave. E eu penso que uma das coisas que me choca mais na forma como se recebe, ou como se... é que hoje a maior parte dos imigrantes que chegam e dos refugiados, não há preocupação e obrigação de os integrar. E têm que ser integrados, porque se não se integram e não vivem os nossos valores e criam pequenos guetos que são completamente, como é que eu ia dizer, que são completamente à margem daquilo que é a civilização ocidental,
É mau para todos. É péssimo. É mau para todos. Aqui há uns tempos, no Parlamento Europeu, foram discutidas duas recomendações, não era bem uma proposta legislativa, e eram duas diferentes. E uma distinguia imigrantes de refugiados e distinguia estados de organizações não governamentais. E a outra não fazia essa distinção. E depois nenhuma passou. E as redes sociais incendiaram-se. Havia uns que acusavam o outro lado de não ter permitido passar aquela recomendação e por causa disso morriam pessoas no mar, etc. À parte desta picardia nas redes sociais e deste radicalismo, onde é que está a diferença aqui de refugiados e imigrantes? É tudo igual? Devemos tratar tudo por igual? Como é que vê isto? Em minha opinião, não é igual. Por exemplo, ontem ou anteontem chegaram 30 marroquinos a Portugal e pediram asilo. Foram apanhados no mar. São imigrantes. Marrocos não tem propriamente um regime como tem o Afeganistão ou o Iraque ou o Líbano. Não é propriamente a mesma coisa. Marrocos até é dos países muçulmanos aquele onde existe uma vida, onde existe uma maior tolerância, não é? Uma maior tolerância não só religiosa, como tolerância nos hábitos. Não é preciso andar de burca, nem sequer de lenço em Marrocos. Não. Algumas zonas, sim. Algumas zonas, pelo menos é a cultura. Naquelas zonas mais de leste, não é? Dali junto ao deserto. No leste, junto ao deserto, por exemplo, eu já estive lá num mosteiro, no Monte Atlas, um mosteiro mesmo. Vocês viram aquele filme do Deus e dos Homens? Esse filme, há um sobrevivente. São todos mortos na Argélia. Não é? Passa-se do lado lá do Monte Atlas, do lado da Argélia. São todos mortos, menos um. E esse um está do lado de Marrocos, ainda é vivo. Agora, diz? E o mosteiro que funciona e recebe portugueses que vão lá fazer até Sim. exercícios espirituais. E tem quartos, pode-se ir lá passar, e vive lá um português. Portanto, há um monge português que vive lá e é um dos que lá está neste momento a fazer a sua caminhada para padre. E é muito... E eles, por exemplo, vivem perfeitamente no meio dos muçulmanos em Marrocos. Mesmo estando encostadinhos. E quando um dia passarem em Marrocos para o deserto, porque aquilo fica entre a montanha e o deserto, quando passarem para o deserto, não deixem de ir lá, não só porque é muito, muito impressionante ver aquele mosteiro ali. Quando lá estive, eles fazem sempre uma coisa, eles são monges de clausura, não é? Mas há uma hora que saem todos, não são muitos, são 7 ou 8, que saem e vêm tomar o chá da manhã, que é uma coisa horrorosa, um chá com pão com sardinha de lata, que é duas coisas que não jogam lá nada bem, mas portanto, com os muçulmanos que trabalham no próprio mosteiro. Portanto, as pessoas que trabalham, desde a cozinheira à nossa que são muçulmanos e que convivem ali perfeitamente. Há uma tolerância que é impensável na Argélia. Aquilo melhorou um pouco quando lá esteve o Papa. O Papa foi lá um bocado e eu acho que foi importante que tenha lá ido, porque depois do que aconteceu em Tbilisi, é assim que se chamava o mosteiro que estava do outro lado, depois do que aconteceu em Tbilisi, a Argélia fechou-se completamente e depois veio a abrir um bocadinho quando foi lá o Papa. Mas do lado marroquino é um país muito mais tolerante, que não tem nada a ver com os fundamentalismos que existem noutros países ali do norte da África, mesmo em relação às mulheres. Para mim, há uma diferença. Quer dizer, eu não acho ilegítimo que as pessoas procurem uma vida melhor. Na minha geração, uma grande parte dos portugueses, e quando eu vivia aqui no Porto, nos anos 60, uma grande parte dos portugueses foram a pé, por aí fora, atravessaram os Pirineus para a França, à procura de uma vida melhor. Integraram-se em França perfeitamente. E havia uma diferença entre os refugiados políticos e os imigrantes em Paris. Os imigrantes estavam, não é? Muitos deles eram as porteiras dos prédios, trabalhavam nos bâtiments e não sei o quê. E os refugiados políticos, que eram fundamentalmente os desertores, tinham um estatuto especial, porque eram apoiados pela esquerda francesa e pelo Partido Comunista francês, e não só.
Entre eles, alguns nomes bem conhecidos, Mário Soares, Álvaro Cunhal e muitos outros passaram, Manuel Alegre, o António Barreto, por aí fora, passaram por aí. Portanto, havia uma óbvia diferença até na forma de tratamento, na forma como arranjavam papéis, como se legalizavam. Não é de hoje. Nós próprios portugueses temos essa experiência. O que é ser refugiado e o que é ser imigrante. Agora, quer dizer, o que me parece é que a pressão sobre a Europa é muito grande neste momento e nós temos que ver seriamente que políticas seguir, tendo em vista a manutenção dos nossos valores culturais. A começar, há bocado falava a começar pela monogamia. Há um autor que eu gosto muito e que editei, um dos grandes autores católicos, e que eu acho que não é católico, quem não o leu, que é Chesterton, não é? A certa altura Chesterton diz num dos livros que a coisa era fácil, ser cristão é muito difícil. É obrigatório ter só uma mulher, é obrigatório ser fiel, o marido à mulher e a mulher ao marido, isto é dificílimo. E depois, um dia, Maomé chegou à janela e disse, podem ter 4 mulheres, e a coisa ficou mais fácil para os muçulmanos. Estou a brincar e o Chesterton estava a brincar. Mas a integração nos nossos valores é uma coisa muito complicada, mas eu acho que há uma política que a Europa tem que seguir, que é não aceitarmos nenhuma hipocrisia. Nem aceitarmos que as televisões digam umas coisas e depois os políticos façam outra. Enquanto a Merkel estava a negociar mais a comunidade europeia, os imigrantes na Turquia, os campos miseráveis de refugiados que existem na Turquia, que existem em Marrocos, ou que existem e que são pagos a peso de ouro pela Europa, depois faz-se umas imagens, umas cenas muito bonitas de coitadinhos e não sei o quê, como se isso fosse assim, contestando os muros dos outros, não é? Não. Nós temos cá os nossos muros. A Europa tem os seus próprios muros. Mas há de haver limites para a aceitação de pessoas, ou não? Não sei, quer dizer, se calhar nós, em Portugal, não atingimos esse limite, não é? Se nós virmos que a Alemanha recebeu 700, 800 mil refugiados, só naquela altura, isto passando para uma dimensão de Portugal, seriam 100 mil. Ora, 100 mil é um terço da cidade de Porto. Portanto, tem muita gente. A Alemanha aceitou isso. Nós não temos uma pequena fração disso. A Alemanha aceitou até determinada altura. Até determinada altura. Depois parou. Certo. Eu tenho a ideia que é fundamental haver a dissuasão. Isto é, não deixar que se crie a imagem de que os recebemos. Porque isso leva as pessoas a apanhar o barco, a pagar aos traficantes, a combater o tráfico. É fundamental. Neste momento, uma coisa são os casos humanos, individuais e pontuais, que a Zita relatou o caso do Ali e há outros, o São Cirilo tem ali montes de casos que se podiam falar. Outra coisa é vaga das migrações e o choque de civilizações que isso traz. E que se começa a ver explosões aqui, ali e acolá. Eu tenho uma nora que agora está cá a trabalhar em Portugal, mas foi dentista num bairro muçulmano em Paris. E também tive uma experiência feliz de uma minha filha que esteve numa missão no Bangladesh e que depois vieram para cá os refugiados e acolhemos. Pronto, e orientou-se, e um deles está em Bragança também. Pronto. Mas, cá está. E acho que nós, nesse aspecto, somos um povo mestiço, isto é, abrimos os braços naturalmente, até pela nossa história, todas as civilizações. Uma coisa são os casos pontuais, outra coisa são as grandes vagas que estão a trazer explosões e choques enormes de civilizações, não é? São as invasões. Pronto. Mas a demografia não se consegue controlar, portanto, isto é uma pressão que vai existir e não há muros que sustentem isso. E com o que nós vemos que o Estado Islâmico ocupar a África toda, progressivamente, não é? Uma boa parcela da África, a criar cada vez mais vagas de refugiados. Portanto, eu acho, quem sou eu? Ninguém, não é? Mas realmente, quem tem uma perspectiva histórica, não pode olhar, temos o Papa Francisco, e temos fé, e temos esperança,
mas não pode olhar de braços cruzados para o que se está a passar. E sentimos que nos ultrapassa. Em Moçambique. Tem o microfone para se ouvir. Mas eu não queria sequer, eu queria falar com os amigos que aqui estão, não me interessa nada que me vejam pública, não interessa nada. Mas eu estive em Moçambique com o meu marido, que foi lá no protocolo entre a Universidade de Maputo Lourenço Marques e a do Porto. Eu vivi em Moçambique uns tempos, o que eu vi, e agora quando vejo, e tive alguém que me pediu, leva a minha filha, e eu disse, mas por acaso eu já tinha uma empregada moçambicana em casa, e que apoiei, que depois voltou a Moçambique, e que veio destroçada com o que viu. E, portanto, eu pergunto, o que é que nós podemos fazer? E quando eu vejo que se passa em Cabo Delgado, que é em Pemba, e foi o Papa a primeira pessoa da Europa que levantou a voz, eu pergunto assim, o que é que nós podemos fazer contra certa ferocidade? Mas nós não podemos pensar que podemos endireitar o mundo. Porque quando pensamos que vamos endireitar o mundo inteiro, depois vimos-nos embora, como no Afeganistão, e deixamos aquela linda situação que lá está. É assim? Claro que o mundo melhorou em relação a outras alturas, porque pelo menos neste momento é possível ir percebendo, e as pessoas vão percebendo que há vidas melhores, que há mundo melhor, que há... Agora... Não é isso que as pessoas acham, sobretudo os mais novos. Era também aqui uma pergunta que eu queria fazer aqui, mas está-me a trocar aqui as voltas à minha sequência lógica, ainda bem. Não. Mas está aqui a tocar num ponto que é interessante e que eu também queria abordar, que é o seguinte: quando nós olhamos numa perspectiva histórica, ou melhor, a encíclica fala aqui de várias coisas, um mundo estranho, uma sociedade enferma, faz aqui um grande apelo a uma nova ordem, parece que há aqui um apelo para fazer tudo de novo. A política não pode estar subordinada à economia, portanto há aqui um apelo de uma urgência enorme para refazer tudo, não é? Pelo menos é assim que eu leio. E quando uma pessoa tem uma perspectiva um bocadinho mais histórica ou distanciada, percebe que nunca houve tanta ajuda internacional, nunca houve tanta coordenação internacional. Basta ver aqui no Covid o que se fez para ajudar os ricos a ajudar os pobres, e se calhar só não ajudam mais porque eles não têm capacidade de administrar mais vacinas. Nunca tanta gente saiu tão depressa da pobreza, nunca houve tanta consciência e tanta solidariedade e tanta, se calhar, empatia com o outro, se calhar havia, mas como não havia conhecimento, se calhar não era tão evidente. E ao mesmo tempo há este apelo e este sentimento de que o mundo, se calhar, nunca esteve tão mal como está hoje. Pelo menos quando uma pessoa fala com os mais novos, dá a sensação, ou pelo menos eles acham, que está muito mal e que nunca esteve tão mal. Não é aqui um bocado um paradoxo? Eu acho que há as duas coisas, quer dizer, há, por um lado, por vezes o pensamento de que o mundo melhora sempre, cada vez está melhor. E, portanto, que a gente olha para o passado e olha para o presente e as coisas parece que não aceitamos que andam para trás. E às vezes o mundo anda para trás. Não sei se vocês viram, esta semana na RTP2 passou um documentário fabuloso, que se não viram vão para trás e vejam, sobre o Gulag. São 3 episódios. Eu penso que são só 3, não sei se... Eu vi 3. E que é extremamente bem feito. São feitos por franceses e são feitos a partir de testemunhos de um movimento fantástico chamado Memorial, que é um movimento de apoio às vítimas e ao estudo do Gulag e às vítimas do comunismo. E de repente uma pessoa pensa, mas isto foi no século XX. O século XX foi o século mais brutal em termos de guerra e de morte de pessoas, maciça de pessoas. 2 totalitarismos com 2 guerras brutais, duas grandes guerras e 2 grandes totalitarismos, o nazismo e o comunismo. Portanto, às vezes as coisas andam para trás e pioram. E nós pensamos que provavelmente não sei para a frente. E depois há outra que dizia, que referia, que eu estou completamente de acordo, que é, agora que vivemos em paz, há bastantes anos, sobretudo na Europa, não é? Desde 45 vivemos em paz, e que
enfim, vivemos melhor que os nossos avós, fazemos coisas que os nossos avós não faziam, vivemos melhor que os nossos pais não é? Há muito mais gente com acesso a muito mais coisas, à cultura, ao ensino. Eu não digo que somos, como é o slogan, a melhor geração, mais culta, A geração mais preparada de sempre. mais preparada de sempre. Não, há uma escolaridade maior, etc., obviamente, mas isso também traz consigo uma maior noção de responsabilidade. Isso, por vezes, na Europa, eu acho que neste momento, sem ser completamente pessimista, ou em Portugal dizer que está tudo mal, está tudo horrível, não sei o quê, eu tenho a sensação que a Europa está a empobrecer e que vai empobrecer. E que está mesmo... Começou a empobrecer e isso não para, porque não está industrializada, não é? Nós agora com o Covid apanhámos um susto monumental, na Europa não se produzem medicamentos, não se produzem não sei o quê. Quer dizer, mas apesar de tudo tivemos... Não foi a Europa continental, foi a Europa insular que descobriu uma das vacinas, não é? Portanto, apesar de tudo, temos algumas coisas altamente positivas e interessantes, mas eu tenho acompanhado agora com interesse as eleições francesas e tenho um candidato que eu leio há muitos anos, porque ele escreve no Figaro, há muitos anos que o leio, tem feito, o Zemmour, que tem feito, aqui chama-se sempre, aqui não, aqui lá, diz sempre que é fascista, não sei o quê, porque é uma velha herança do Mitterrand, não é? Tudo o que é à direita é fascista, tudo o que é à esquerda é aceitável. E, portanto, os radicalismos de um lado e do outro, na minha opinião, são maus e têm levado a consequências negativas, mas estamos sempre nesse pensamento em relação aos extremos. E o Zemmour tem feito uma série de declarações diariamente sobre a invasão muçulmana na Europa. E tem dado alguns números que são aterradores. A quantidade de... Há tempos ele teve um debate, como ele achou, que é a extrema-esquerda, uma espécie de louçã lá do sítio, teve um debate com ele, completamente dois extremistas, não é? Mas curioso. E quando ele falava da invasão muçulmana e começou a dar números, é um bocado arrepiante, quer dizer, a quantidade de pessoas que chegam à Europa, muçulmanos ou outros, não é? Que chegam à Europa. Ele estava a falar de muçulmanos porque a França é sobretudo de muçulmano. Não é? Aqui em Portugal não são brasileiros, ucranianos, não sei o quê. Lá são. E então, quando ele dava números, é absolutamente brutal. 130 mil por mês. Estão previstos chegar. É muito complicado. E depois chegam com... Ele salientava um ponto que se deve meditar e que eu acho que é aí que está muitas vezes o centro da questão, é que não são integrados, não se integram. E penso que também da parte deles, dos muçulmanos, há uma certa resistência na integração. Nem todos, quer dizer, eu acho que não podemos dividir por religiões. Há muçulmanos que querem integrar-se, não é? Há muçulmanos que não querem. Nunca podemos generalizar. Há imigrantes ou há refugiados que se querem integrar, há outros que criam pequenos guetos. E eu acho que corresponde. É muito importante que Onde é que as imigrações foram bem-sucedidas? Sempre. Em França, quando nós fomos, foi quando fomos integrados, não é? Nos Estados Unidos, é uma sociedade que sempre teve... De imigrantes, claro. De imigrantes, não é? Numa certa produção, não é? Que é o que eu acho. Não, eles, quer dizer, aquela sociedade foi feita fundamentalmente por imigrantes. Integraram-se, não é? Integraram-se no sonho americano. Quando começaram a guetizá-los, como está a acontecer já há uns anos para cá, a coisa complica-se. Portanto, eu não tenho nem uma visão muito pessimista, nem... Há um célebre escritor, o Condera, que diz que o otimismo é o ópio dos parvos. E, portanto, eu às vezes tendo a ser otimista, depois lembro-me do Condera e modero um bocadinho as coisas. Mas vivemos tempos conturbados, particularmente estes tempos de pandemia, de solidão, não é? E, sobretudo, não é só o facto de, quando chegam os imigrantes ou quando chegam os refugiados, não sabemos como
como é que temos meios e capacidade para os acolher. Mas nós mesmos acolhemos mal os nossos. Um país que aprova, durante uma pandemia, como a que estamos a viver, com as pessoas fechadas, com as pessoas não ser tratadas, com as pessoas não terem consultas, porque têm a lei da eutanásia. É uma sociedade que pode olhar para si própria. Eu tenho vergonha, não é? A sério, como é possível... Como é possível, num país que abandonou uma grande parte dos velhos, fechados em lares, sem visitas, durante quase um ano, não é? As pessoas ficaram... Os netos não podiam ver os avós não podiam ver os netos, as pessoas ficaram isoladas. E outros mais novos, da minha idade, que não estávamos fechados em lares, mas para lá caminharemos, tudo a ficar um bocadinho chalupas. É a palavra que eu hoje ouço mais. Cada vez que estou com uma amiga, diz, não sei quanto está chalupas. Porque as pessoas ficaram terrivelmente sós. E, em muitos casos, profundamente sós, não é? E com grandes sofrimentos. Porque não podiam ir ver a mãe, não podiam ver o pai, não podiam ver não sei o quê, sozinhas no hospital. Não é? Percebem uma pessoa de quem? Porque defendem a eutanásia como um direito e ao mesmo tempo que dizem que, por exemplo, uma tourada é uma crueldade. Mas Exatamente. eu acho que isso não é sociedade, é alguns. É verdade. Quer dizer, e se reparar no número de deputados que votaram a eutanásia, é brutal. E é uma coisa, é uma vergonha. Há um texto... Há uma pressão também social muito grande. Acho que foi uma estratégia que nos envergonhou. Só um minuto, Manuel. O texto mais espantoso que eu vi sobre a eutanásia é de um escritor francês que tem alguns textos muito polémicos, mas que fez um texto muito bom sobre a questão da morte, do encarar a morte e da dignidade da morte. Ninguém quer morrer, as pessoas querem viver. Nem que vivam mais 4 ou 5 dias, querem viver com os seus. Querem estar com os seus. Quer dizer, querem dar felicidade aos seus. E ele disse uma coisa muito curiosa, acabou-se com a dor há um século. Com a morfina. Agora, não venham cá com tretas, as pessoas não estão cheias de dores, só se estiverem muito maltratadas. Não é? Outra coisa diferente é o exagero de tratamentos e de prolongamento artificial da vida. Quer dizer, mas as pessoas querem viver. Eu não conheço praticamente ninguém que diga, a não ser se estiver deprimido, que diga que não quer viver. Mas é muito fácil encaminhar uma pessoa que está muito doente, nos que estão à volta dela, para acabar com a sua vida. É muito fácil. Quer dizer, esta fronteira é muito difícil de passar. É uma sociedade muito indigna, uma sociedade que é capaz de olhar para os velhos e achar que as pessoas já não têm dignidade, não é morrer dignamente, já não têm dignidade para viver. E isso é terrível. Quando se chega à conclusão que uma pessoa não tem dignidade para viver, é qualquer coisa de horrível e de brutal. E eu acho que isto passou quase em silêncio. Mas isso é muito filosófico, não é? Porque há toda aqui uma ideia de utilitarismo que está por detrás, não é? Portanto, as pessoas têm dignidade enquanto têm utilidade. Exatamente. E isso é uma lógica filosófica que nós devíamos contrariar. Temos que contrariar, absolutamente. Não é? Completamente. Há um texto fantástico sobre os lares do Virgílio Ferreira, que tem um livro fantástico, que é Os Filhos a Levar os Pais a um Lar, que está muito limpinho, muito lavadinho, muito bem organizado, é muito bom. Não é? E de repente o pai fica morto-vivo. E aquelas imagens que se viram durante a pandemia, constantemente nos lares, com as pessoas tratadas de uma forma absolutamente desumana, e que depois a pessoa... É natural que uma pessoa está ali sentada todo dia num sofá com pastilhas, sem deixarem ir lá visitar. A Direção-Geral de Saúde, só muito tarde, é que se lembrou de que podia abrir, já a pessoa tinha 2 vacinas, podia abrir para uma visita para os netos irem ver uma avó. É completamente desumano. Nas Caldas da Rainha houve num lar, que aliás é um lar ótimo, tem pequenas casinhas e muito simpático, não sei o quê. É um lar ótimo quando não há Covid, não é? As pessoas ficaram lá fechadas, todos os dias saíam para se encontrar com os amigos no café, ler o jornal, conviver, falar, ir visitar os filhos e levar o neto à escola. Ficaram fechados, sozinhos, naquelas pequenas casinhas, fugiram.
um dia fugiram. Eu acho que tem toda a razão, absolutamente. Claro. Não é? Foram todos tomar café para o centro das Caldas, contentes. Toda a razão, foi um gesto de revolta, não é? E depois disto, por cima disto, aprova-se a eutanásia. Que sociedade é esta? Que doente que está Portugal, não é? Que coisa! Esta encíclica também aborda aqui um tema que é da amizade social, que é um tema É um tema muito importante. muito importante e que me provoca aqui reações contraditórias, porque por um lado é evidente que nós temos que exigir uma dimensão coletiva na resposta, mas também há aqui perigos. Não é? Fala-se que não podemos cair no universalismo totalitário, não é? Tentar que tudo seja igual. Também que não podemos achar que tudo depende da capacidade de cada um, portanto, esta rejeição do liberalismo absoluto. Também que não se pode achar que se resolve tudo com dinheiro, portanto, dá-se subsídio, dá-se dinheiro e isso resolve tudo. Portanto, há aqui também um apelo a que o dinheiro é para as situações de emergência e que temos aí que ajudar a tentar que as pessoas consigam tratar da sua vida. Às vezes esquecemos disto, não é? Mas isto está lá na encíclica também. Também uma dimensão de que a sociedade tem que ser aberta e que integra todos, mas ao pôr isto no plano coletivo, será que não há aqui um risco de ser interpretado como uma espécie de outsourcing do amor? Portanto, os outros que tratem, eu voto para que alguém trate disto por mim, isto já não tem a ver comigo. Será que não caímos nisto na sociedade? Quer dizer, há os casos o seu caso, o caso do selecionador do kickboxing, etc. Mas pronto, são casos isolados, isso não tem nada a ver comigo. Será que isto não estamos a cair nisto? De achar que o Estado é que tem que tratar? Quer dizer, nós estamos, neste momento, a caminhar para uma ideia de que o Estado trata tudo o que nos diz respeito, desde que nascemos até morrermos. O Estado pode aceitar a eutanásia e desde o nascimento, já na escola, da escola, nós não temos direito a escolher nada daquilo que queremos para os nossos filhos, isto é brutal, mas isto está, neste momento, instituído. Não é? Decide-se, por exemplo, o que é bom para nós comermos, o que é bom para nós... Agora vamos pôr outra vez de máscara, penso eu, ao ar livre, não estou a falar nos sítios normais. Eu recuso-me a ir passear o meu cão às 7h30 da manhã de máscara. É ele da saia e eu de máscara. Quer dizer, agora, se eu vou de metro cheio de gente, claro que sim. Quer dizer, aliás, estas ideia de que nós não temos a obrigação nem a responsabilidade, e o Estado faz por nós, leva a situações que diariamente nos atacam na nossa própria liberdade. E que depois leva a consequências terríveis na própria educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu às vezes assusta um bocado o que é que vai acontecer com esta ideologia em pastilhas que todos os dias apanhamos na comunicação social, mas também no sistema de ensino, não sei o quê, porque deixa-se muito pouca liberdade àquilo que cada um de nós acha que deve ser a sua vida e que deve fazer da sua vida. A questão do dinheiro é uma questão importante e dos subsídios, não é? Porque nós estamos cada vez mais subsídio-dependentes e cada vez com menos liberdade, porque a liberdade pressupõe a responsabilidade. E já somos objeto, nós portugueses, de comentários internacionais. Não sei se vocês viram agora o humorista americano que comentava uma legislação completamente... Do teletrabalho, sim. Do teletrabalho, completamente disparatada, que foi aprovada no Parlamento agora assim... Eu acho que deve haver regras para o funcionamento das coisas, quer dizer, mas, por exemplo, dizer que a entidade patronal não pode falar com o trabalhador que está em teletrabalho fora do horário de trabalho, quer dizer, e que paga uma multa de não sei quantos mil euros, é realmente um bocado maluco e um bocado disparatado. Por mim falo, eu tenho muita gente que trabalha para a minha editora que está em teletrabalho independentemente do Covid, porque os nossos designers e tradutores normalmente
trabalham em casa, e é melhor para nós que trabalham em casa, não é? Se eu telefono a um a dizer, olha que a tradução amanhã tem que ser entregue porque temos um livro para entrar em tipografia, apanho uma multa de... Isto é um disparate, não é? O que é isto? Portanto, Sim, é. há uma regulamentação das nossas vidas em tudo aquilo que nos diz respeito, desde o sistema escolar até... Mas acha que isto, e pegando aqui também um pouco neste tema, porque a encíclica é sobre o diferente, não é só sobre o imigrante e o refugiado. Não será que isto também não é uma forma das pessoas se sentirem desresponsabilizadas? Portanto, o Estado resolve, eu já não tenho que resolver. Eu sou muito bom porque eu voto num partido que diz que ajuda os pobres, ou que ajuda... O problema é que em todos os países onde o Estado resolvia, depois deu mau resultado, não é? Não há, é o supra-sumo do sonho comunista e não teve resultado em sítio nenhum. As pessoas só ficaram mais pobres, com menos liberdade e mais dependentes. Vale sempre a pena olhar para o Gulag. Também se falam de outros exemplos, dos nórdicos, etc. Não é? Os nórdicos mas isso vai ser um tema aqui de outro café curto. Mas... Os nórdicos não têm o Estado Social e que neste momento eles próprios estão a discutir qual é o Estado Social. Mas eu quero dizer que cada vez olho para os nórdicos com menos interesse. Cada vez menos. As notícias que chegam, por exemplo, da Holanda, em que os velhos, para ser tratados, já fogem para vir aos países onde não há eutanásia, porque lá não sei o quê, quer dizer, em matéria de direitos humanos penso que há ali algumas coisas que neste momento se levam a que a gente se questione. Mas é assim, quer dizer, isto é normal, há períodos assim, depois períodos assados. O pior de tudo é quando vivemos um período como este que estamos a viver agora, em que uma pandemia vem dar cabo daquilo que estávamos habituados a que era a nossa vida, quer dizer, o nosso bem-estar, a nossa maneira de estar, e de repente somos condicionados por qualquer coisa, porque a vida é isto mesmo, quer dizer, de repente, e depois a gente percebe a nossa fragilidade e a nossa dependência também dos outros e de uma sociedade melhor que seja capaz de nos ajudar a resolver estes problemas sem nos impor um ataque à liberdade individual que a gente não quer. Isto anda sempre à volta da indiferença, não é? Que é muito atacado ou há aqui um convite para nós contrariarmos a tendência para a indiferença. E eu pelo menos penso que a pandemia acentuou esta tendência para a indiferença. Mas para a indiferença em relação ao outro, ao que está mais... Ou em relação não, em relação ao que próximo? está mais próximo, ao que está mais desprotegido. Portanto, é importante travar a pandemia, mas o outro que vai ficar sem emprego não interessa. O que é sem abrigo, se calhar também não interessa. O tal idoso, o velhinho que está no lar e que não pode ter visitas, isso não é grave. Desde que ele não morra com Covid, pode morrer outras coisas, mas com Covid... Pode morrer de outras coisas, claro. Mas com Covid, não. Portanto, acho que houve aqui, pelo menos na minha percepção, um aumento da indiferença neste período do Covid. Não sei se tem também... Houve um aumento da indiferença porque houve um ataque àquilo que é a liberdade e a responsabilidade pessoal. Não é? Portanto, atropelou-se as liberdades, fez-se as coisas mais absurdas. Portanto, aqui, digamos, o que é que se procurou fazer, e que agora se está a procurar fazer outra vez, que é dar a ideia de que, como estamos todos perante uma ameaça, o Estado toma conta de nós e nós aceitamos tudo aquilo que é do Estado porque é para o nosso bem. E a maior parte das vezes não é. Não é. Não é para o nosso bem deixar os doentes com cancro sem serem tratados. Não é. Não é. Não é para o nosso bem sermos bombardeados dia e noite, metendo um medo terrível às pessoas que vivem no medo constante da pandemia, um medo até irracional. Chegámos ao ponto, em Portugal, e sem dizer um ai, e aí é que eu acho que há indiferença, e há uma reação mais indiferente do que outros países. Em Portugal chegámos ao ponto de proibir a venda de livros durante o Covid. Não sei se lembram, mas no confinamento em janeiro, não é? Eu que tenho uma editora, de
repente proibiram de vender os livros. Eu, aliás, interrogava-me em que página é que viria o vírus para proibirem a venda de livros. E depois tinha uns amigos muito simpáticos e umas amigas. Por exemplo, lembro-me da Helena Matos, que me mandou uma fotografia dela na FNAC a comprar uma torradeira e a dizer: não posso comprar livros, mas levo a torradeira. E os livros com uma fita, não é? No Continente, não sei. Isto é tudo um disparate. É um abuso absoluto de poder. É um ataque à nossa liberdade e à nossa capacidade de olhar para as coisas e de... que é isto? A que propósito é que proíbem a venda de livros? A propósito é que proíbem a venda de roupa, não é? Nessa altura nasceram-me 2 netas gêmeas prematuras e não cabiam na roupa que nós tínhamos comprado para elas. Queria comprar roupa mais pequena. Não, tivemos que mandar vir pela internet, não sei de onde, não sei o quê, porque não se podia ir ali a uma loja e comprar um baby doll para as crianças. Nada disto faz sentido nenhum e os portugueses aceitaram. Aceitaram de uma forma muito pacífica e muito sem critério. Sem critério. Aceitaram um grande ataque à sua própria liberdade. Não é aquelas medidas... Eu estive, durante a pandemia, naquele período de janeiro a março, eu fui a Madrid. E tenho lá familiares, tenho lá um filho. E em Madrid, a Ayuso, que depois veio a ganhar as eleições e que é do governo da região de Madrid, tudo aquilo era racional. Toda a gestão, quer dizer, nós andávamos por Madrid e aquilo fazia sentido. Os autocarros só podiam levar 15 pessoas. E os autocarros andavam todos na rua. Autocarros velhos, novos, assim. E, portanto, a pessoa entrava no autocarro se tinha menos de 15 pessoas. Tudo isto fazia sentido. Não era tudo fechado em casa. Não é? Os cabeleireiros estavam abertos das 8 da manhã às 9 da noite. Com uma pessoa de cada vez. Mandar os cabeleireiros para casa sem ter que comer, sem terem trabalho. E nós todos a pintar o cabelo em casa. Foi uns tempos completamente... Portanto, e tudo irracional e tudo assim. Agora vai tudo para casa, não é? Mas quando voltarmos de casa, já estamos todos bem. Não estamos nada, porque quando as coisas são irracionais e são feitas assim em desrespeito por aquilo que é a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, as pessoas... Isto depois tem maus resultados e dá... Mas isto, se calhar, também a base do problema é a mesma dos refugiados e dos imigrantes. Eu quero que o Estado trate do assunto e depois não me interessa que não me incomode. E que não me incomode. E desde que trate e de que eu reclame que não haja muros num sítio qualquer, está tudo bem. Portanto, eu fico com a minha consciência tranquila. Se calhar a origem do problema é a mesma, não é? É a mesma, é. Portanto, é no fundo a tal indiferença de que estava a falar, não é? Uma indiferença para com... É que esta encíclica é muitas vezes lida de uma forma que, como sendo um convite à política. E, portanto, há muita gente que defende esta encíclica que se calhar nunca leu, nenhuma página. Que isto é um convite a abrir as portas todas, que isto é um convite a tratar todos por igual, também é, mas é essencialmente um convite a eu mudar de vida. Não é? E eu próprio olhar o outro que está ao meu lado. E eu tomar decisões mais conscientes. É assim, pelo menos, que eu leio. Não é? Claro. Acho que sim. A ideia, e aqui em Portugal agora com a pandemia vivemos isso, não só em Portugal, quer dizer, vivemos isso de uma forma muito acentuada e muito, como é que eu ia dizer, que nos interroga, não é? Que nos questiona muito, como é que eu reajo, quer dizer, como é que eu posso ajudar os idosos que estão em casa, os refugiados que chegam, o não sei quê, as crianças que não têm que comer, os outros que têm a escola fechada. São muitos problemas para uma pessoa só. Provavelmente eu não consigo resolver tudo. Mas há uma coisa muito importante e que a encíclica também fala, que é no exemplo. O exemplo funciona sempre como uma coisa importante. Eu, cristão, como é que reajo perante estes problemas sem passar por eles, como, voltando à primeira parábola de que falámos, com a indiferença do olhar, do olhar e de continuar. Está bem, vi, olha, paciência, não posso fazer nada, continuo. Se calhar posso, e posso fazer de muitas maneiras. E uma das maneiras é
com o exemplo da minha própria vida e da maneira como eu faço e como eu encaro estas situações e como eu apoio, como eu educo os meus filhos para que eles façam, para que eles vejam, para que eles estejam, não é? Não deixar esse papel ao Estado, porque o Estado educa mal. Isso sabemos. Isso é certo. Quando educa mal. Tal como quando gera empresas, também gera mal. E quando educa, também educa mal. Portanto, e agora que estamos a viver um momento pré-eleitoral, é um momento interessante para falar nestas coisas, porque sem nenhuma... que cada um de nós veja, olhe para o ato eleitoral e pense, e nunca pense, isto não tem nada a ver com isto, não é? Provavelmente tenho, quer dizer, posso escolher mal, mas ao menos escolho, não é? Posso me arrepender às vezes. Ao menos sei do que é que eu estou a escolher. Isso era aqui o último tema que eu queria colocar, ainda bem que tocou no tema das eleições que estão aqui à porta. O Papa, quando foi eleito, acho que foi o primeiro ato que teve, se não me engano, foi este de ir visitar os refugiados, e tem insistido muito neste ponto. E agora com esta encíclica, este tema central, será que para um católico o primeiro critério para a sua escolha eleitoral devia ser o programa do partido que é mais consciente nesta área? Não sei, porque às vezes as palavras não correspondem aos atos, não é? Ainda agora tivemos a presidente de um partido que afinal tem estufas, não são estufas. Portanto, olha para o que eu digo, não olho para o que eu faço, muitas vezes acontece. Portanto, eu aí, não sei, apanhamos por vezes grandes decepções porque as coisas não são bem o que parecem, muito frequentemente, não é? E não levam ao sítio onde aparentemente deviam levar. E já cá andamos todos há suficientes anos para perceber isso mesmo. Agora, o que a mim me parece é que há nos católicos, tal como outros cristãos e outras, provavelmente vão escolher aquelas pessoas que mais se identificam com os seus valores. Provavelmente é isso, quer dizer, que escolhem a cada momento quem... mas uma vez eu encontrava muito em Lisboa o Padre João Seabra, porque ele estava ali na Igreja da Encarnação e a minha editora e livraria era perto do Chiado. Então muitas vezes de manhã tomávamos café juntos, ele era muito provocador, mesmo nos raciocínios que tinha, não sei o quê. E um dia eu estava furiosa, porque eu dizia, eram umas eleições europeias, estava furiosa e eu dizia, mas escolheram cada candidato, eu não gosto de nenhum em nenhum partido, quer dizer, identifico-me com alguns partidos, com não sei o quê, mas os candidatos são péssimos. E ele, que é monárquico, que sempre toda a vida foi, ele agora está muito doente, está com Parkinson e está muito doente, mas que toda a vida foi monárquico, dizia, olha, mas temos que ir pelo mal menor, por aquele que é o que mais nos parece que se identifica com aquilo que nós acreditamos. Portanto, é ir pelo mal menor, porque se eu votasse só naqueles que queria, era só nos Habsburgo que eu votava. Eu acho que é muito sábia esta indicação. Quer dizer, não vamos ter Habsburgos para votar, até porque a maior parte não somos monárquicos, mas a ideia do mal menor não é mal pensada, muitas vezes para quem é que está mais próximo daquilo em que a gente acredita, mesmo podemos enganar, e muitas vezes enganamos, não é? E mudamos de partido. Mudamos de partido, exatamente. Aliás, eu... Sinal de inteligência, uma pessoa mudar. Depende, para se mudar para pior, não é? Se mudar para melhor, já, concordo. O Churchill mudou 8 vezes, não é? De partido andou ali entre os liberais e os conservadores. Mas o que acontece também muitas vezes é que os próprios partidos não mudam e, portanto, depois a pessoa fica ali. Não é propriamente uma... Não é? Eu lembro uma vez que encontrei que eu conhecia do PC há muitos anos, encontrei-o na Feira do Livro, porque ele vivia no Brasil, mas era editor. E então ele disse, Zita, como estás e tal, não sei o quê, há tanto tempo que não te vejo. Então, você mudou de partido. Que horror, deixou o nosso partido, você mudou de partido. E eu olhei para ele e disse, então, e você mudou de mulher? Que ele disse, acho que é muito mais grave mudar de mulher do que... Ele ficou assim a olhar para mim e disse, não, a sua mudança é maior. Não é nada, a sua é obviamente maior. Quer dizer, tinha acabado de trazer uma brasileira 50 anos mais nova que ele, não é? Era um bocado mais grave do que mudar de partido.
Portanto, as mudanças fazem parte da vida, não é? E de vez em quando, eu acho que uma pessoa que tem a mesma vida da juventude até à velhice, provavelmente há muitas coisas que lhe escapam na vida. Eu, pessoalmente, tenho muito orgulho, e muitas vezes me perguntam isso, tenho muito orgulho em ter, quando não havia liberdade em Portugal, porque eu acho que a liberdade algo de fundamental na nossa vida, quando não havia liberdade, ter lutado por ela. E, portanto, isso dá-me uma grande satisfação e uma grande alegria. Aquelas lutas começaram ali no Carolina, aqui no Carolina, aqui ao lado, não é? E que a Manuela se lembra, como eu era mal comportada no Carolina, com as lutas políticas, por coisas tão importantes como o direito ao uso das calças. Sim. Com o direito o direito a levar calças para o liceu. Portanto, foi a primeira grande luta política que eu participei na vida, aqui no Carolina. E portanto, tenho um grande orgulho nisso, mas também penso que hoje, com a democracia instalada e com um país plural como é este, felizmente que depois o Partido Comunista foi derrotado no 25 de novembro e hoje podemos viver numa democracia plural e pluripartidária, uma democracia liberal com a qual nos damos bem, que permite sempre que se vá corrigindo. Quer dizer, quando achamos que isto está tudo muito mal, as próprias democracias liberais encontram formas de corrigir. Olha, mudam os partidos, há partidos que morrem, há partidos que nascem, há partidos que crescem, há partidos que diminuem. Isto faz parte da nossa vida democrática e não há nada melhor para fazer essas correções do que esta capacidade que os partidos têm de nascer. Agora estamos a ver alguns morrer, estamos a ver outros nascer, estamos a ver outros crescer e faz parte. Faz parte da vida, não é? Eu, por acaso, no outro dia, com um amigo meu, há muitos anos e que de vez em quando falamos, ele é de esquerda e foi assessor do Mário Soares e do Jorge Sampaio e não sei o quê. E ele perguntava-me, então o que é que acha agora? O PC está, não sei o quê, o Jerónimo provavelmente vai embora. Eu disse, acho que tenho muita pena de ver o Partido Comunista morrer ao colo do António Costa. Ao menos que morra na rua de pé. Agora, não é uma maneira muito digna de repente ver o Partido Comunista assim, no estado em que está. Mas eu acho que a pouco e pouco, com mais tempo, menos tempo, as coisas vão se arranjando e, como dizia há bocado, isto não vai para uma catástrofe completa e total, sobretudo se o vírus nos deixar em paz. As coisas vão naturalmente encaminhando e corrigindo aquilo que são extremos ou que são, e vão passando. E nós vamos passando por elas e vamos nos divertindo também a passar por elas. Isto tem um lado divertido, não é? Podemos estar aqui a falar uns com os outros sobre estas coisas e não estarmos com aquele ar sério de quem traz o mundo todo às costas. Não está às nossas costas o mundo inteiro. Nosso mundo é um mundo pequenino e, quando muito, podemos tratar das coisas assim, à nossa volta. Muito bem. Eu acho que foi aqui uma conversa muito animada. Não, se alguém quiser colocar alguma questão, ainda podemos, mas acho que já temos aqui Estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Queria agradecer muito. Acho que registramos aqui reflexões muito importantes, aqui um apelo muito grande a nós levarmos este tema a sério, do estrangeiro, do imigrante, do refugiado, que é algo que nos diz respeito. Não podemos fazer tudo, mas às vezes podemos fazer mais do que aquilo que pensamos e, sobretudo, devemos ser mais conscientes e perceber o que é que está a acontecer à nossa volta, indignar-nos e votarmos de forma consciente, seja lá em que partido for. Exatamente. Não é? Muito obrigado e obrigado a quem também esteve a assistir.